Boa tarde a todos, então. Hoje a gente está aqui reunido para começar uma sessão de cursos. Eu sou Alexandra Schmidt, sou professora titular do Departamento de Tecnologia, Estatística e Saúde Ocupacional da Universidade de McGill, no Canadá. Estou aqui visitando o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, financiada pelo projeto CapSprint. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, através do professor Silva Neto e do professor Hélio Rigon, que me convidaram para passar esse mês de novembro visitando a instituição. É um prazer enorme estar aqui. E a ideia é que esse conjunto de aulas que nós estamos realizando ao longo dessas semanas sejam o início de uma colaboração prolífera em que a gente possa combinar os problemas práticos vistos aqui no Instituto com problemas de inferência estatística. Então, hoje eu vou começar falando sobre processos gaussianos, que nada mais são do que processos estocásticos que ajudam a fazer inferência sobre funções, e eu vou começar então definindo o que é um processo gaussiano. Um processo gaussiano, ele é uma função, como eu estava falando, ele é uma função que assume valores, aqui em vez de x está errado, é s, então esse é um índice, tá? É um processo estocástico, isso quer dizer que eu tenho uma coleção de variáveis aleatórias, e essas variáveis aleatórias estão indexadas pelo índice S, que varia continuamente ao longo dessa região D, que em geral está no R2, tá? Por exemplo, você pode pensar que S é a coordenada de longitude e latitude de uma estação monitoradora de temperatura que você espalhou essas estações monitoradoras ao longo de uma cidade, por exemplo, ao longo de Nova Friburgo. E um processo gaussiano, então, é essa função em que, se você tem, ele é definido por duas funções. Uma vez que essas duas funções estejam definidas, o processo gaussiano está totalmente definido, que são a função média, que eu estou denotando pela letra M, M de S, e a função C, que quer dizer que é a covariância. Então, a gente diz que uma função segue um processo gaussiano se para quaisquer conjuntos de pontos em D, a distribuição conjunta de y de S1, y de S2, y de Sn segue uma distribuição normal multivariada. Esse é um resultado muito forte, tá? É diferente de falar que é uma distribuição normal multivariada, porque eu estou falando para quaisquer pontos. Quaisquer pontos que eu pegue nessa região, quando eu vetorizo essas observações, eu tenho uma normal multivariada que tem um vetor de médias M e a estrutura de covariância é dada por essa função C. Se eu sei M, se eu sei C, o processo está totalmente definido. Isso significa que eu sei fazer previsão para locais que eu não tenho observações. Tá? A gente vai ver isso como a gente faz, porque segue das propriedades da normal multivariada e segue do fato de termos um processo gaussiano, porque eu vou falar mais uma vez. O processo gaussiano está definido para quaisquer localizações no conjunto D que está contido em R2 ou R3. Ok? Então, uma vez que eu tenho essas funções definidas, o processo está completamente definido. E aí, a gente vai aprender que o grau, como ele é uma função, o grau de suavidade dessa função depende diretamente da função de covariância. Quem vai determinar quão suave esse processo gaussiano é a função de covariância C. E aí, na estatística espacial, surgiram conceitos que associam, que fazem a gente entender essa estrutura de covariância. Então, a gente diz, por exemplo, o primeiro conceito é o conceito de estacionariedade intrínseca, que é importante na definição de um processo gaussiano, que diz o seguinte: o valor esperado da diferença, se você tem um vetor lag H, e se você calcula o valor esperado dessa diferença, ele é zero, e a variância da diferença depende apenas do vetor lag H. Então, gama é uma função, tá? Que eu ainda não disse qual é, ela é chamada de gama, a função gama é chamada de semivariograma, 2γ é o variograma, e nada mais é do que a variância da diferença do processo em duas localizações. Uma é deslocada de um vetor lag H. E aí você diz que o processo é intrinsecamente estacionário se essa variância da diferença depende apenas de H. Tá? Depende apenas desse vetor lag. Em outras palavras, não vai depender de onde você está, é apenas do vetor diferença. Tá? Então, gama é conhecido como semivariograma, e durante muitos anos a área de estatística espacial que trata desse problema, em que você tem pontos fixos sobre uma região e você quer fazer inferência do processo, é chamado geoestatística. Essa área de geoestatística ela foi desenvolvida paralelamente em dois grandes centros. Um foi na África do Sul, através da indústria mineradora.
e vocês já devem ter escutado o termo krigagem. Krigagem o nome krigagem vem do sobrenome de um engenheiro, Kris, que foi quem, paralelamente à turma da França, desenvolveu toda essa área de geoestatística. E aí eles vieram com esse conceito do variograma, e durante muitos anos o variograma era a quantidade a ser estimada. Hoje já não é mais assim, com a inferência bayesiana a gente olha direto para a função de covariância, porque a gente vai ver que tem uma relação entre o variograma e a função de covariância. Tá? Principalmente se você tem um processo que é estacionário de segunda ordem. Então, um próximo passo no entendimento do comportamento dessa função a gente precisa fazer algumas outras hipóteses, porque a gente tem que pensar que a gente nunca vai observar os dados completamente, né? Porque o que acontece? Eu tenho essas localizações, S em D, elas são infinitas, né? Então, a gente sempre diz que o que a gente observa é uma realização parcial desse campo. Nunca na vida a gente vai observá-lo completamente, tá? Então, por isso a gente precisa fazer algumas hipóteses, e uma delas é a estacionariedade de segunda ordem, que diz o seguinte: o valor esperado de y é constante. Independente de onde eu estou no espaço S, y de S, o valor esperado de y de S é mínimo, depende de S. E a estrutura de covariância depende só da diferença do vetor lag entre S e S', tá? Para S e S' em D. Se essa estrutura, então, C é uma função qualquer, daqui a pouco eu já vou dar exemplos de funções, porque não é qualquer função que pode ser uma função de covariância, esse é outro ponto que a gente tem que ter em mente. Mas se além de depender do vetor lag, depender da distância euclidiana entre os pontos, a gente diz que o processo é isotrópico. Tá? O que é? Qual é essa hipótese? Essa hipótese aqui é super forte, e a minha tese de doutorado está baseada em relaxar essa hipótese de isotropia, porque ela está dizendo o seguinte: se eu tenho um ponto nesse espaço D, fixo uma distância, se a minha estrutura de covariância é isotrópica, para qualquer direção que eu olhe, mantendo, eu fiz que eu estou fazendo um círculo, que a distância a esse ponto é D, a estrutura de covariância é invariante. Ela é invariante sobre essa rotação que eu faço. E isso, quando você pensa em processos ambientais, é uma hipótese fortíssima. Por exemplo, se você pensa em particulares que estão suspensos, PM2,5, vento joga um papel muito importante em dispersar esses particulares. Então, assumir que o campo é isotrópico é uma hipótese muito forte. Tem pesquisadores, eu sou uma delas, que vem trabalhando em modelos que relaxam essa hipótese de isotropia. A minha tese de doutorado foi uma proposta que tenta relaxar essa hipótese de isotropia, tá? Em que você possa levar em conta condições locais na estrutura de covariância, porque uma coisa é você fazer a média variar. Pensar na média variando ao longo do espaço é sempre muito mais fácil do que pensar na estrutura de covariância capturando estruturas locais. Por quê? Porque a estrutura de covariância ela não é qualquer função que pode ser uma função de covariância, ela tem que ser positiva definida. Ela tem que levar uma matriz de covariâncias que seja positiva definida, é isso que eu quero dizer. Tá? Então esse é um ponto aqui que eu vou discutir bastante hoje. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta até esse ponto. Por favor, sintam-se à vontade de me interromper. Às vezes eu me empolgo, falo muito rápido, acho que eu estou conseguindo manter um ritmo razoável até agora. Mas se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Então, quando o processo é estacionário de segunda ordem, ele também é intrinsecamente estacionário. Isso pode ser mostrado, porque a variância de y de S menos S mais H menos y de S pode ser escrita. Ela pode ser escrita dessa forma, tá? E aí eu posso mostrar que se o processo é estacionário de segunda ordem, ele também vai ser intrinsecamente estacionário, ou seja, a variância da diferença vai depender só do vetor lag H. Tá? Essa é a mensagem desse primeiro item. Existe ainda um outro tipo de estacionariedade que é bem mais forte do que a estacionariedade, porque a estacionariedade, vamos fixar ideias aqui. A estacionariedade de segunda ordem está falando da estrutura de covariância. A estacionariedade intrínseca está falando da variância da diferença. A variância da diferença depende só desse vetor lag H. Aqui eu estou falando mais forte. A covariância depende só desse vetor lag. Tá?
existe uma estrutura, um processo que é estritamente estacionário, em que a distribuição conjunta, quando eu penso na distribuição, a função de distribuição acumulada é a probabilidade, né, como eu tenho um processo estocástico, então imagina que eu observei N pontos, a distribuição conjunta acumulada desses N pontos, se eu olho para essa distribuição no ponto S mais H, ela vai ser, ela vai depender apenas da distância relativa quando eu comparo com S. Tá? Mas é mais forte ainda porque eu estou mexendo na função de distribuição acumulada, enquanto que estacionariedade de segunda ordem, eu estou mexendo só, que já é bastante, na estrutura de covariância. Tá? Então, se o processo Y é gaussiano, a gente só precisa especificar os momentos de primeira e segunda ordem. Como eu falei, se eu defino a função média, se eu defino a função de covariância, o processo gaussiano está totalmente especificado. Tá? E para as técnicas que eram usadas, em geral, a hipótese de estacionariedade de segunda ordem é suficiente para fazer inferência. Ela já permite que você consiga estimar os parâmetros do modelo. Aqui a gente não vai ter tanta preocupação com esse ponto de estacionariedade de segunda ordem. A gente vai acabar fazendo a hipótese de isotropia para os problemas que nós vamos ver aqui, porque quando a gente relaxa essa hipótese, os modelos ficam muito mais complexos. Eu não conseguiria rodar um MCNC aqui em tempo de aula. Tá? Então, os exemplos que Wienerberg rodará, ele vai assumir isotropia da estrutura de covariância. E aí, então, o ponto todo é a gente definir essa função de covariância. Tá? Então, a gente chama essa função C de covariograma, é como é conhecido na literatura de estatística espacial. E como tem a correlação, né, que é a covariância sobre, se você pensar na definição de correlação, ela é a covariância entre duas variáveis aleatórias dividida pelo produto Ragés quadrado, é o desvio padrão, né, de uma vezes a outra. E aí é o mesmo conceito aqui, eu estou olhando para a origem, porque vai acontecer eu estar medindo S e S', então a diferença vai dar C de zero. Tá? Então, por isso que o correlograma é essa razão, é a covariância no vetor H sobre a covariância na origem. E aí tem umas propriedades interessantes, que ela é simétrica, no zero, na origem, ela é 1, então isso eu estou assumindo, né, que a correlação do processo no mesmo ponto é 1, e C de zero representa a variância se Y é a estacionária de segunda ordem, que também dá para ver isso por essa igualdade aqui. Tá? Então, isso aqui é para mostrar que eu consigo escrever, se um processo é estacionariedade de segunda ordem, o variograma vai ser escrito como 2 vezes C de zero menos C da diferença do vetor lag, S, o H, né? S menos S'. Então, por isso que aquela função gama que aparecia no slide anterior, ela está relacionada, essa função gama aqui, ela está relacionada à função de covariância, porque eu posso reescrever se o processo é estacionário de segunda ordem, usando essa igualdade que está aqui, eu posso reescrever dessa forma, e por isso que lá no variograma aparece 2 vezes gama. O gama, na verdade, é isso tudo aqui. Tá? E se o processo é intrinsecamente estacionário, como está escrito aqui, né, 2 gama é isso, por isso que tem 2 vezes, e por isso que a gente fala que gama é o semi-variograma, e não o variograma, por causa desse 2 que aparece, por causa dessa soma que a gente está assumindo que a variância é constante, né? A variância não depende da localização espacial, ela é a mesma, à medida que você varia, em que você olha para diferentes pontos no espaço. Tá? E aí, até o início dos anos 2000, eu diria, essa era a medida que era estimada em geoestatística, se olhava muito para esse variograma. Tá? Era um objeto de inferência. Porque aí, se eu sei o variograma, eu vou conseguir estimar a estrutura de covariância e consigo determinar os parâmetros que definem o processo gaussiano. Tá? E aí tem esse livro do Kress, esse livro é considerado uma bíblia na área de estatística espacial. Inclusive, agora em agosto teve uma homenagem, teve um congresso que eu participei que foi em homenagem a ele, porque ele é uma referência muito importante na área de estatística espacial. Por que o variograma define, ou a estrutura de covariância, por que eles definem o comportamento
do processo gaussiano, né? Porque eu tenho um colaborador que ele gosta de dizer, se você imagina que essas coisas também estão variando no tempo, ele gosta de dizer que, na verdade, a gente está estimando essas superfícies que são como tapetes voadores, né? E aí esse tapete ele está evoluindo no tempo, ele vai mudando. Então o que eu quero é isso, né? Eu tenho esses pontos fixos, eu tenho as medidas, e eu quero completar esse tapete. E aí eu vou ver onde que ele sobe, onde que ele desce, de acordo com o que eu estimar. E aí o variograma joga um papel importante. Vamos ver como é que ele afeta o comportamento desse tapete. O tapete ele vai mudar muito, ele vai subir e descer rapidamente, ou ele vai se comportar de uma forma suave? Depende muito dessa função gama. O que acontece na prática é que, em geral, se você for repetir a medida na mesma localização, você não vai obter exatamente o mesmo valor. Né? E vocês sabem disso melhor do que eu, porque vocês estão envolvidos com experimentos na prática, e tem erro de medida em geral. Então, isso é um dos pontos, e a gente chama esse erro de medida. Então, quando a distância vai para zero, o limite do variograma vai para C0, a gente chama essa quantidade de C0 de efeito Pepita. De novo, esse nome vem da indústria de mineração. Quem batizou esse efeito Pepita foi o Krieger. E, em geral, o que significa esse efeito Pepita? A gente diz que um processo L2 contínuo, se isso aqui acontecer, se o valor esperado do quadrado dessa diferença tender para zero à medida que a norma do vetor tende para zero. Então, à medida que você vai para a origem, você gostaria que essa esperança fosse para zero. Tá? Mas na prática isso não acontece, porque quando você repete medidas na mesma localização ou no entorno da localização com essa distância h tendendo para zero, ela não é exatamente a mesma. Né? E, então, o efeito Pepita ele não pode acontecer na prática se você tem esse processo que é L2 contínuo. Se você assumir continuidade na microescala, para valores desse H muito pequenos, a única fonte que está levando a ter esse valor C0 é erro de medida. Tá? Então, é um pouco dramático, porque quando a gente observa esses pontos, o estatístico está sempre olhando, né? Porque quando eu falei para vocês, quando eu olho para um problema, a primeira coisa que eu me pergunto é qual é a distribuição de probabilidade que melhor descreve esse problema? Por quê? Porque eu quero pensar como é que eu vou descrever minha função de verossimilhança. Porque eu vou assumir que as realizações que eu observo são realizações dessa distribuição de probabilidade. Aí eu vou construir minha função de verossimilhança. E os dados vão trazer informação para essa função de verossimilhança. Só que tem um problema em estatística espacial. O grau de informação que eu tenho só vai até o mínimo das distâncias que eu observo e o máximo das distâncias que eu observo. Então, em geral, perto da origem, eu não tenho muita informação. Porque eu só tenho informação até o mínimo da distância observada. E a mesma coisa acontece, por outro lado, à medida que a distância vai aumentando, menos pares eu tenho para informar sobre distâncias maiores. Portanto, mais desafiador fica estimar covariância para distâncias maiores. Tá? Então, esse é um ponto que a gente só tem dados. A gente não pode falar muito para valores de H que são menores do que o mínimo das distâncias observadas. Tá? E isso afeta a estimação do efeito Pepita. Então, o que foi sugerido na literatura para você conseguir acomodar o fato de que para localizações muito próximas a um ponto, quando você está tentando medir na origem, você tem esse erro de medida. O que foi feito foi o seguinte: vamos incluir um outro processo, mas esse é um processo que ele é independente ao longo da região. Então agora o Y que eu observo, ele é composto na soma de dois processos. Um é o processo gaussiano, que é L2 contínuo, é suave. Quão suave ele vai ser, vai depender da função de covariância que você define. Mas eu preciso de um outro processo para capturar esse erro de medida. Então eu adiciono esse processo CI, que a correlação na origem você não tem correlação ao longo do espaço, as realizações são mutuamente independentes, e eu assumo que ele segue uma distribuição normal com média zero e uma variância fixa tal 2. Mas o S continua seguindo o meu processo gaussiano, e agora eu vou descrever na verdade aqui é a covariância, esse aqui deveria ser C e não gama, eu tenho que corrigir isso antes de compartilhar os slides com vocês.
é sigma 2 vezes a correlação. Então agora eu vou descrever a covariância como o produto de uma variância constante ao longo do espaço, sigma 2, vezes a função de correlação. Essa função de correlação, notem que ela está dependendo de U, que vai ser esse meu vetor lag, essencialmente vai ser a distância euclidiana entre os pontos. E aí pode ser mostrado que o que vai acontecer com a variância de Y, agora, como esses S e Z são independentes, a variância dessa variável desse processo estocástico vai ser a variância do S, que é sigma 2, porque eu estou definindo aqui quando o ρ de zero é 1, então na origem, na correlação S, eu estou medindo a correlação com o mesmo ponto, é 1, e eu tenho aqui sigma 2 mais tal 2 que vem dessa correlação. Então essa é a variabilidade total do processo. Tá? Mas se eu estou olhando para distâncias, esse efeito pepita só vai entrar na localização, ele só entra quando eu pensar na matriz de covariância, né? Quando eu vetorizar essas observações, eu vou poder construir uma matriz de covariância. Se eu tenho N observações, eu vou ter uma matriz N por N, que vai descrever a covariância entre cada um dos elementos e os outros. Na diagonal dessa matriz, eu vou ter sigma 2 mais tal 2. Nos elementos fora da diagonal, eu vou ter sigma 2 vezes ρ. Então, o tal 2 realmente ele só está entrando para capturar o erro de medida. Para capturar o fato de que se eu replico a medida na mesma localização, eu não vou observar a mesma coisa. Tem um erro de medida associado. Tá? Então, essencialmente o que a gente vai ver agora, eu acho que já é agora, não, ainda vamos ver a propriedade, mas essencialmente o que vai acontecer daqui a uns slides é que nós teremos que estimar sigma 2, estimar os parâmetros que eventualmente venham na função de correlação, e eu não falei nada ainda da média, né? Por enquanto estou assumindo média zero, mas em geral, como dizia um grande estatístico também, o Dylan Bissag, que foi um estatístico amanhã, a gente vai falar muito dele, porque os modelos que nós discutiremos amanhã, ele introduziu esses modelos em 1974, entender as fontes de variação é super importante. Então, a gente está decompondo, né, o que a gente observa nessas duas fontes de variação e, em geral, a gente quer primeiro tratar da média. É muito mais fácil a gente fazer a média variar e explicar o que está acontecendo na média do processo do que explicar o que está acontecendo na estrutura de covariância. Por quê? A estrutura de covariância é uma estrutura de segunda ordem, né? A variância, por definição, ela envolve uma esperança de segunda ordem. E aí ela é muito mais difícil de ser estimada. Então, tudo que a média puder explicar, a gente tenta colocar na média, mas nem sempre a média captura tudo. Tá? Mas essencialmente vai ser isso que a gente vai ver. Aí tem as propriedades de suavidade do processo. Né? 2γ, se 2γ é contínuo na origem, implica que o processo é L2 contínuo. Se L2 contínuo, significa que isso aqui acontece quando a norma de H vai para zero. E se quando H vai para zero, o variograma não vai para zero, então o processo não é L2 contínuo, ele vai ter alguma rugosidade. Quão rugoso ele será, dependerá da relação entre sigma 2 e tal 2. Se tal 2 dominar essa variação de sigma 2 mais tal 2, significa que você tem mais ruído branco do que estrutura espacial. Portanto, o processo vai ser mais rugoso. Ele vai se comportar mais como um ruído, tá? Ao longo da região, e não aquele comportamento suave que a gente espera. Se ele é positivo e constante, exceto na origem, então significa que o processo é independente. Você tem, de fato, um ruído branco e você não tem estrutura espacial. Então, na prática, o que acontece é que o ponto é como você define essa função gama. Como é que você define o semivarograma? Para ser um semivarograma válido, essa função precisa ser condicionalmente negativa definida para o varograma. Tá? E outra coisa importante é que você não espera, quando você olha para essa razão aqui, indo para zero, à medida que a norma do vetor cresce, né, à medida que, é o que eu estava falando antes, à medida que a distância cresce, você espera que isso aqui vai para zero. Em outras palavras, o 2γ ele não pode crescer muito rapidamente. Ele, de fato, o que vai acontecer... Deixa eu mostrar um variograma, porque fica mais fácil de visualizar e depois a gente volta para as propriedades. Porque o que acontece é que o variograma ele é assintota. Tem uma distância a partir da qual
que você não tem mais correlação. Então, enquanto tem correlação, você tem esse comportamento que ele está crescendo, ele é monótono, mas ele assintota a partir de um momento. Quando ele assintota, ele chega na variância do processo, que é o sigma2 mais tau 2. Ou seja, é o ruído branco mais a variância do processo espacial. E isso, de novo, a literatura de geoestatística pegou essa nomenclatura da indústria de mineração, porque foi aonde esses conceitos de geoestatística surgiram. O CIL, o platô, é onde acontece, é onde está a variância do processo. Tá? Então ele assintota. E ele assintota por causa desse comportamento que está descrito aqui, só relacionado com isso aqui. Você não espera que ele cresça infinitamente à medida que a distância vai crescendo. Você espera que ele dê uma estabilizada, porque ele vai representar a variância do processo. Existe um momento que ele é a variância. Né? E o ponto é que, em geral, a gente pode sempre representar um variograma como uma função, como a variância do erro do ruído branco, a variância do processo espacial vezes 1 menos uma função de correlação. A função de correlação, o variograma tem que ser, ele tem que ser continuamente negativo e definido. Já o correlograma ele tem que ser positivo e definido. Então, para ser uma função de correlação válida, ela tem que ser uma função positiva e definida. Não é qualquer função que pode ser uma função de correlação. Tá? E, como eu falei, você espera um comportamento que seja monotônico, não crescente em H. À medida que a distância vai crescendo, você espera que a correlação caia para zero. Então, você espera um comportamento que, à medida, aqui no meu justiça tem a distância. À medida que a distância vai crescendo, você espera um comportamento que vai decaindo. Quão rápido essa correlação vai decair, vai ser um parâmetro da função de correlação que a gente vai precisar estimar. Se decair muito rápido, quer dizer que você tem um processo que não tem uma correlação muito forte. Se cair mais lentamente, mais suave será essa superfície. Tá? Quanto mais lentamente essa função de correlação decair à medida que a distância aumenta, mais suave será o processo. Tá? Então você precisa de um parâmetro, quando você pensa nessas funções aqui, você precisa de um parâmetro que controle a que taxa essa correlação decai para zero à medida que H aumenta. Tá bom? Também você gostaria de controlar a forma dessa função. Tá? Ela pode ter uma forma assim, pode ter um decaimento exponencial, e a gente vai ver que existem famílias já bem definidas na literatura em que a gente pode usá-las. Então, é esperado que uma função de correlação tenha entre 1 e 2 parâmetros, e que o modelo para variograma ele deve ter entre 3 e 4, porque se eu tenho 2 parâmetros aqui, eu vou ter mais 2 parâmetros de variação para estimar. Tá? Então, isso é só para ter uma ideia dos parâmetros que nós teremos que estimar, porque do ponto de vista estatístico é isso. Né? Relembrando, eu tenho um processo gaussiano, se eu defino agora, defino a função média, se eu defino a função de covariância como essa função que eu tenho o erro de medida mais a variância do processo espacial vezes uma função de correlação, eu tenho que estimar esses parâmetros para que eu conheça esse processo gaussiano. Em geral, o variograma ele tem esse comportamento, como eu falei, aqui ele não está começando do zero, o variograma de um processo L2, ele começa do zero. Aqui ele não está começando do zero porque eu estou assumindo que tem um efeito pepita, tem erro de medida. Então, isso aqui, esse comprimento aqui é justamente o tal 2. E esse comprimento total aqui é tal 2 mais sigma 2, enquanto que esse comprimento aqui é o sigma 2, que é a variância do processo espacial. Tá? E isso aqui é justamente a distância a partir da qual o processo não é mais correlacionado ao longo do espaço. E a gente chama isso de alcance. Tá? Então, essas são medidas muito importantes. Alcance, efeito pepita e platô. Tá? O platô é justamente o ponto em que o processo vai estabilizar e você alcançou a independência entre as observações. Você chega no platô exatamente no alcance. Tá? A função de correlação ela se comporta ao contrário, né? Porque a função de correlação ela é uma função que vai de 0 a 1. Aliás, ela poderia ir de menos 1 a 1, mas as funções conhecidas na literatura, elas são sempre positivas, vão de 0 a 1. E como ela está entrando 1 menos, por isso que o variograma, por isso que tem essa relação inversa. A função de correlação ela vai ter um comportamento de decaimento, ao invés desse comportamento monotônico não crescente. Tá? Então, quais são as funções mais usadas na literatura?
Eu coloquei algumas só para falar que existem diferentes funções. Uma é a função esférica, que você define a função de correlação. E aí você tem esse parâmetro φ, um parâmetro a ser estimado. H é aqui que está fazendo o papel da distância euclidiana entre os pontos. Ok? E φ, ele está limitado, desculpa, a distância, você tem uma correlação diferente de zero entre 0 e φ. Quando a distância é maior que φ, o processo não é mais correlacionado. Então, ele tem o que se diz uma variação abrupta, né? A partir dessa distância, a partir de φ, você cai para um processo que é independente. Então, ela não é muito usada por causa disso. Uma conveniência é que ela tem um parâmetro apenas, então você tem que estimar só um parâmetro, e ele é um parâmetro positivo, e ele leva a processos que são diferenciáveis duas vezes. Tá? Uma função que é muito conhecida na literatura é a função exponencial potência, em que ela inclui casos particulares. Quando k, ela depende de dois parâmetros, do φ e do k. K é uma potência aqui, e você... Então, note que essas funções são funções válidas, tá? Elas são positivas definidas, já foi provado, eu posso usar sem receio. E k aqui é um parâmetro que obrigatoriamente tem que estar entre 0 exclusivo e 2 inclusive, para que essa seja uma função válida, e φ tem que ser estritamente maior que 0, para ser uma função válida. K igual a 1 é a função de correlação exponencial, que durante muitos anos foi muito usada na literatura, porque ela tem um parâmetro só. Só que ela resulta num processo que não é diferenciável. Então ele pode ter comportamentos um pouco rugosos. Por outro lado, quando k igual a 2, aqui eu estou usando a nomenclatura antiga, eu preciso mudar isso também, agora que eu vi, eu não tinha percebido isso. Durante muitos anos, quando k igual a 2, essa função foi chamada de função de correlação gaussiana. E aí você olha, tem alguma coisa a ver com a distribuição normal? Não, não tem nada a ver. E aí a literatura corrigiu isso e agora chama de exponencial potência quadrática, que é o nome mais razoável, dado que a família exponencial potência. Quando k igual a 2, esse processo é infinitamente diferente. Sandra, um comentário livre. K e φ, você tem diferentes pares, K e φ que dão a mesma resposta. Né? Não é problema. Não é problema, Tá, porque isso a gente vai mexer na distribuição a priori. E os dados vão te ajudar. Mas eu vou falar dos problemas de estimação. Você já pescou que vai ter problema de estimação. E aí a inferência bayesiana joga um papel importante, porque a gente entra com a priori para tentar regularizar. Atualmente, a que é mais usada é essa família Mater. O Mater fez contribuições muito importantes para a área. Ele tem uma monografia da Springer que é importantíssima e pesada, e fala sobre toda essa teoria de processos gaussianos e funções de correlação. E ela tem essa forma super complicada, onde essa função K, com índice K, denota a função modificada de Bessel, do segundo tipo de ordem K. Então ela tem dois parâmetros, K e φ. K e φ tem que ser estritamente positivos. Quando K igual a meio, pode ser mostrado que ela cai na função de correlação exponencial. E aí você vê, olha que bacana, K é um parâmetro que ele tem interpretação. A parte inteira dele te fala quantas vezes diferenciável o processo gaussiano é. Então, quando K igual a meio, ele não é nenhuma vez diferenciável, como é o caso da correlação exponencial, e cai na correlação exponencial, só batendo, né, as coisas bonitas da matemática. Mas, quando K vai para infinito, ele cai justamente naquela função de correlação exponencial potência quadrática. E aí você tem um processo que é infinitamente diferenciável, que também é pouco comum, mas para esses processos, para esses problemas inversos, essa função aqui é a função mais usada. Por quê? Porque você mais ou menos conhece as funções e você espera que essas funções tenham um comportamento suave. Agora, o que tem sido muito usado na literatura é K igual a 3,5. Tá? O que acontece? A gente vai discutir um pouco isso quando estiver falando do procedimento de inferência, mas é bastante difícil estimar, porque tem que lembrar que isso aqui é só função de correlação, né? Ainda vai entrar um parâmetro de variância e ainda tem aquela variância do ruído branco. E quando eu tenho o parâmetro de variância do processo espacial multiplicando a função de correlação, tem um artigo importante, eu vou citar ele aqui, que diz que a gente não consegue fazer inferência. Se você não tem erro de medida, você não consegue fazer inferência sobre esses parâmetros.
simultaneamente e separadamente, né? Você consegue estimar a função de covariância, mas saber quem é o sigma 2, quem é o kappa separadamente é complicado. E aí você precisa associar alguma informação a priori razoável para poder fazer inferência, tá? Se você não tem erro de medida. Mas se também tem um erro de medida, também tem que pensar com cuidado. Então, como eu falei, um aspecto atrativo dessa família, que é esse parâmetro kappa, ele tem uma interpretação direta que ele está associado a quantas vezes diferenciável o processo gaussiano é. E isso está relacionado à suavidade do processo. Lembra que a função de covariância e, portanto, a função de correlação, porque a gente mostrou aquela relação entre covariância e correlação, ela define a suavidade do processo. Ela tem um papel muito importante. Tá? O Peter Deagle, que é a outra referência nessa área de estatística espacial, ele é professor, não sei se ele já é emérito, mas aposentado da Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Ele defende muito o uso dessa família, da família Mater, mas agora, como eu falei, o que tem sido feito é fixar o kappa em 3.5. E aí aqui a gente tem falado tanto, vamos olhar uma imagem, né? Aqui você tem, para o mesmo valor de φ, você tem a função exponencial potência quadrática, a exponencial potência com valor de kappa maior que 1, e a Mater com um valor de kappa que eu não lembro qual é. Mas é só para vocês verem que então, no eixo x eu tenho a distância, no eixo y eu tenho a correlação. Se eu te dou o φ, se eu te dou os parâmetros da função, ela está totalmente definida. O que acontece na prática é que eu nunca sei esses parâmetros. O que eu tenho é o processo observado, e eu preciso estimar essas quantidades. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não, eu preciso repetir a definição da Mater e não sei se eu perdi a tua fala, você interpretou porque 3.5 é um número mágico? Eu acho que é porque, na verdade, tem essa discussão, que eu acabei de me lembrar de uma referência de 1958, do Ito, que diz que kappa deveria ser 1. E ele fala kappa igual a 1. Então, poder dizer kappa igual a 1 significa que o processo é diferenciável uma vez. E tipo, ele é diferenciável uma vez, então você consegue, você tem um comportamento relativamente suave. Porque o grande ponto é quão realista é a representação da função de covariância para esse tapete que você quer estimar, porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer preencher esse tapete, alinhavar, de modo que a gente desenhe essa superfície. Né? E o que vai determinar essas subidas e descidas é a suavidade do processo. Essas mudanças vão ser tão suaves, quão suave for a função de covariância. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por que a literatura apontou para 3.5, mas eu tenho visto artigos que estão usando 3.5. O Ito, ele usava, eu posso te dar a referência depois, que eu sei que você gosta de ler essas coisas, ele usava kappa igual a 1, e aí o Bruno Sansot, que você conhece, num trabalho que a gente fez, a gente falou, vamos botar uma a priori para kappa? Nós vamos botar uma a priori muito concentrada no 1. A gente permite que ele seja diferente, mas vamos deixar mais concentrado. É uma abordagem possível. Eu só fiz a pergunta porque no livro do Gramsci ele fala no 3.5 e não diz o porquê. Por quê? Até onde eu... Mas eu acho que vem muito da questão de porque de novo vai determinar. Porque 3.5 quer dizer que o processo é 3 vezes diferenciável. Né? Ok. Sim. Então, eu acho que isso tem que ser interpretado junto com o problema que você tem. Será que 3 vezes diferenciável já é suave o suficiente para descrever o que você está observando, essa função que você está tentando estimar? 3.5 para um problema ambiental talvez seja suave demais. Talvez para um problema ambiental você não queira tanta suavidade. Quando você está pensando de estimar o nível de temperatura ao longo de Friburgo, por exemplo. Uhum. Tá. Isso está implicitamente ligado com a função de Bessa. Total, exatamente. E daí você reduz a um único parâmetro. Aí você tem um único parâmetro na função de correlação, sim. Porque ainda tem as variâncias que a gente vai ver, esse artigo que eu vou citar, que é um artigo no JASA de 2004, do Zhang, tem um problema de identificabilidade entre o sigma 2 e esse φ que pega esse decaimento. E não é trivial estimar esses parâmetros. Mesmo no processo gaussiano mais simples que tem. Tá? Mais alguma pergunta?
Então, só para ver aqui elas sobrepostas, né, porque aqui a gente pode ver direitinho, é o mesmo parâmetro de decaimento, tá? Mas as diferentes formas, a preta é exponencial potência quadrática, a vermelha é exponencial, a verde é exponencial potência com capa fixo e a azul é a máterna com capa fixo. E a gente vê que a gaussiana decai muito lentamente, né, em comparação, à medida que a distância aumenta, olha como a correlação é muito mais alta, né? Você fixa uma distância aqui, ela decai muito mais lentamente do que as outras. Então, o Phi está jogando esse papel e a gente vê que a forma vai ter um papel importante. Acho que antes de eu... Não, vamos falar de anisotropia e depois eu vou... Porque eu acho que fica muito pesado ficar mostrando essas formas todas. Eu quero mostrar para vocês umas realizações de processos calçanos para vocês verem como é que essas funções realmente jogam um papel importante na suavidade do processo. Tudo que a gente discutiu até agora, essas funções que a gente discutiu até agora, elas estão assumindo sempre essa função aqui que depende só da distância entre os pontos. O que acontece na prática é que não é nem o vetor lag, é a distância euclidiana mesmo, é a norma, e a gente vai olhar para a distância euclidiana. Só que você está assumindo, está fazendo essa hipótese super forte, que para um ponto, uma distância fixa, para qualquer direção que você olhe, a correlação é exatamente a mesma. Isso, em geral, na prática não é verdade. Então, uma das abordagens que foi sugerida era que a gente devia considerar uma transformação linear do espaço do sistema de coordenadas. Faz uma transformação linear porque a isotropia ela assume círculos concêntricos, né? Você fixa uma distância em torno dessa distância, a correlação é exatamente a mesma. Se a gente pensar agora que existe uma direção que eu tenho preferência, e aí isso pode ser feito pensando numa transformação linear do sistema de coordenadas, em que essa transformação linear depende de ângulo, depende do ângulo de anisotropia e também da razão de anisotropia, que essencialmente o que vai acontecer, que agora ao invés de você ter círculos, o contorno da correlação ao invés de ser círculos, serão elipses. Tá? E aí você tem esses dois parâmetros controlando, um que controla o ângulo e o outro que controla a razão do eixo maior a com o eixo menor da elipse. E aí você tem comportamentos desse tipo. Então, a isotropia assume que você tem os contornos, são círculos, né, dada uma distância, você calcula a correlação, são sempre círculos, e aqui você tem uma direção que você tem preferência. Mas aí você está pegando uma direção global, né? Essa direção é global em toda a região. Também relaxou a hipótese de isotropia, mas não idealmente, porque você ainda está dando preferência para uma direção. Você não está pegando estruturas locais. Então, esse assunto aqui de tratar de processos anisotrópicos tem sido fonte de pesquisa para diferentes pesquisadores. Quem começou relaxando essa hipótese de uma forma muito elegante foram Paul Sampson e Peter Gunther. O Peter ele é professor emérito da Universidade de Washington, em Seattle. O Paul Sampson também é professor aposentado da mesma universidade. Eles têm esse artigo que é uma referência, que a ideia que eles tiveram é muito, muito bonita, que é o seguinte, vamos assumir que existe um espaço latente, que eu nunca vou observar, que dentro desse espaço a isotropia vale. Tá? Então, em outras palavras, o que eles estão estimando, ao invés de fixar essa transformação numa transformação linear, eles fazem uma transformação não linear. Tá? Então, eles mapeiam os pontos observados para um espaço latente, de modo que as localizações vão ficar próximas, dependendo da correlação que elas têm. Então, eu estou deformando esse espaço. Tá? Mas o outro ponto é que eu quero também fazer a previsão eu quero olhar para esse espaço todo, mas eu só tenho um número infinito de observações. E aí eles usam simplet splines para fazer a previsão para pontos não medidos dentro desse espaço latente. E a minha tese de doutorado em 2003, eu terminei meu doutorado em 2001, foi justamente fazer a versão bayesiana desse problema, que virou uma referência, e hoje esse artigo que eu tenho junto com o Tony, eu não sei se vocês já ouviram falar na área de Deep Gaussian Processes,
que é uma área em machine learning que está ganhando muita força desde 2013, quando os autores propuseram o uso de processos gaussianos dentro de processos gaussianos. Eles falaram que eles eram os primeiros e agora a comunidade de estatística está falando não, os primeiros foram o Schmidt e o Hagen em 2013. E por quê? O que a gente fez? Ao invés de fazer essa arbitrariedade, porque o Sampson e Newton, eles mapeiam as localizações observadas usando escalonamento multidimensional. E depois fazem a interpolação com o Simplet Score. E aí o Tony, que ele teve a ideia original de oferecer o projeto de doutorado, que aparentemente nenhum aluno estava aceitando, porque estava achando muito difícil. E eu topei, não sei porquê, mas uma luz bateu em mim, eu topei. E a ideia é a seguinte: vamos assumir que a função que liga entre o espaço observado e esse espaço latente, que eu nunca vou observar, tá? Eu nunca observo esse espaço latente, eu estou estimando ele como um artifício para descrever a anisotropia presente nos dados. Vamos assumir que ele segue o processo gaussiano. Então você tem um processo gaussiano para as observações em si, e tem um processo gaussiano que está descrevendo essa função, que mapeia os pontos para esse espaço latente. E você vai deformar o espaço numa direção esticar, noutra direção comprimir, dependendo de quão forte é a correlação entre os pontos. Tá? Outra abordagem que é super interessante, que é muito elegante também, é a abordagem introduzida pelo David Higdon, em que um processo gaussiano ele pode ser descrito como uma convolução. Tá? Uma convolução envolve uma integral. E aí o que ele faz? Ele discretiza essa integral. E aí ele permite que nessa convolução os parâmetros que entram na normal eles variam ao longo do espaço, que vai resultar numa estrutura de covariância que não varia, numa estrutura de covariância que varia ao longo do tempo e do espaço. Ou do tempo não estou falando do tempo, só ao longo do espaço. E aí o Joaquim, que foi um aluno de doutorado lá do programa, junto comigo e com o Peter Hutton, o bonito dessa área é que quando eu estava fazendo uma curta história, quando eu estava fazendo meu doutorado, o Paul e o Peter estavam paralelamente orientando uma aluna que estava fazendo a versão bayesiana do modelo deles. Quando eles descobriram que nós estávamos trabalhando numa versão bayesiana, eles falaram, não, precisamos nos reunir e ter certeza que as duas estão fazendo trabalhos muito diferentes, que valem uma tese de doutorado, porque a tese de doutorado tem que ser original. E aí eles me chamaram para passar uma semana em Seattle. E aí a gente viu que não tinha nada a ver, que a nossa abordagem era muito diferente da deles. Essencialmente, o que eles estavam fazendo era botar priores nos parâmetros dos modelos. A gente não, a gente estava botando priori na função, nessa função que era uma abordagem muito original, muito diferente. E, como eu disse, o Tony foi o grande mentor por trás disso. E aí acabou que eu fiquei conhecendo o Peter e nós viramos colaboradores. E numa visita que ele veio ao Rio, eu ainda estava na UFRJ, nós começamos a discutir que a gente precisava colocar informação de covariável na estrutura de covariância. Esse é um ponto bastante desafiador, porque, como eu falei para vocês, uma função de covariância precisa ser válida, não é qualquer função que vai ser uma função de covariância. E fazer uma função de covariância, função de covariáveis, é mais complicado ainda, porque você tem que garantir que a função vai ser válida no final. E aí o Joaquim, ele trabalhou num problema super interessante, em que a gente estava modelando medidas de ozônio ao longo de uma região dos Estados Unidos, e sabe-se que o ozônio, a concentração de ozônio é muito influenciada pelo vento. Em que direção o vento está soprando? Então, uma das perguntas que a gente fez é: será que a gente conseguiria propor um modelo estatístico em que a gente levasse em conta a direção do vento? E aí o Joaquim teve uma ideia super bacana, em que ele combina essa abordagem do Higdon com convolução, em que ele bota a informação da direção do vento. E aí fica super bacana, porque a gente sai com estimações de vetores que a gente vê quão forte é a correlação e em qual direção. Eu gosto muito desse artigo, eu acho que ele, de novo, tenta capturar a realidade desses processos, porque são muito desafiadores. Se vocês têm interesse em ler uma referência que já tem 10 anos de idade, o tempo passa muito rápido, eu lembro quando a gente estava escrevendo esse artigo. Eu botei um link aqui, eu vou disponibilizar esses slides para esse artigo que o Peter e eu escrevemos sobre uma revisão, né, de estruturas de covariância flexíveis. E aí, só para terminar, eu sugiro que eu vou fazer
eu sugiro um intervalo de uns 5 minutos enquanto a gente troca de computador. Eu vou fazer, mostrar para vocês como é importante essa escolha da função de correlação. Eu tenho um programinha no R. Aqui eu estou só mostrando as diferentes variáveis para as diferentes funções. De novo, é o mesmo parâmetro que está sendo usado, então você vê como é que você chega no alcance, a velocidade que você chega no alcance é diferente, depende da forma da função. Aqui a mater para diferentes parâmetros de kappa igual a 0,5, que é exponencial, é esse tracejado aqui, kappa igual a 1, kappa igual a 2, que é o tracejado mais forte aqui, kappa igual a 3, que é a linha sólida, com diferentes decaimentos, né? Lembra que do jeito que está parametrizado aqui, quanto maior o valor de φ, maior a correlação. Mas o que eu acho mais bacana é olhar essas realizações. Então aqui eu estou fazendo simulações de processos gaussianos. Deixa eu explicar o que vocês verão aqui. Deixa eu tentar aumentar essa janela para aparecer melhor. Eu estou olhando para a tela grande aqui do monitor e está indo muito mais lento. Então o que eu vou rodar aqui, vocês vão ver 4 imagens. E são simulações de um processo gaussiano. Então, como é que essas simulações foram feitas? Eu sobrepus uma grade sobre uma região do R2 e eu estou obtendo realizações do processo gaussiano em cada célula da grade. E vocês vão ver que o comportamento dessas superfícies variam com a variação do φ, esse parâmetro do decaimento da correlação. Enquanto vocês vão ver que tem um comportamento mais suave e menos suave. Quando você tem independência, é um ruído branco, né? Você vê que não tem qualquer estrutura de correlação, mas à medida que eu aumento o φ, mais suave vai ficando a superfície. Tá? Então o φ realmente controla quão suave, isso para visualizar o que está acontecendo quando eu mexo com esses parâmetros. E o que acontece na prática é que a gente não conhece, né, esses parâmetros. Se eu mudo, por exemplo, a variância, se eu mudo a variância do processo, mas mantenho o φ fixo, à medida que a variância aumenta, você vê mais dispersão, menos estrutura também, porque é mais variabilidade que você vai ter ao longo da região. Tá? Então, de novo, é só para visualizar o que acontece para entender que esses parâmetros jogam um papel super importante. E o que acontece na prática é que a gente não sabe o valor desses parâmetros. Na verdade, Lindenberg, eu vou te atrapalhar, porque eu percebi que eu só cheguei, ainda não falei do principal, né? Que é a Salesiana. O que acontece na prática? Na prática, a gente observa essas quantidades. Então, eu observo lá o nível de ozônio, o nível de PM2,5, ao longo de estações monitoradoras. E o que vai acontecer é que eu vou vetorizar essas observações e eu posso pensar, por exemplo, no modelo de regressão, né? Como eu sempre gosto de falar que a estatística espacial é uma extensão do modelo de regressão, porque é mesmo, em que você, além do epsilon, além do erro de medida, você inclui um efeito latente, que é justamente para capturar a possível correlação que existe, que está presente nas observações, porque você quer relaxar a hipótese de independência do modelo de regressão usual. Então, eu estou decompondo o que eu observo, né, esse valor agregado que eu observo, eu estou decompondo em 3 partes. Uma tendência que o Cressy gosta de chamar dessa tendência de grande escala, que é a média do processo. Tá? Outra de pequena escala, porque ele está pegando, eu vou falar que esse Z tem média zero, ele segue um processo gaussiano. Se Z segue um processo gaussiano, o Y vai seguir um processo gaussiano. Então, isso significa que essa hipótese, lembra, a definição de um processo gaussiano é que para quaisquer pontos na região, a dispersão conjunta é normal. Então, isso inclui os medidos e os não medidos. E aí, eu vou assumir que isso aqui tem média zero, mas tem uma estrutura de covariância que depende da distância euclidiana entre os pontos.
Tá? Então, esses são os parâmetros do modelo. E isso aqui é erro de medida. À medida que a distância vai indo para zero, eu tenho o erro de medida, segue uma distribuição normal, média zero e variância até o 2. Tá? Então, Z segue esse processo gaussiano. Sigma 2 é o alcance parcial, porque depende, como eu tenho erro de medida, o platô completo vai ser sigma 2 mais tal 2. Tem a função de correlação. E o que vai acontecer é que se eu marginalizar, se eu integrar com relação a Z, porque isso aqui é uma normal, Y dado Z é normal também, se eu fizer a integração, o que eu tenho é uma distribuição normal que tem média beta transposto X, onde X é essa matriz, mas a estrutura de covariância vai ter tal 2 mais sigma 2 na diagonal, e fora da diagonal eu tenho sigma 2 vezes a estrutura de correlação. Tá? Então eu tenho essa normal, normal multivariada, deixa eu só colocar ela cheia. Eu tenho essa normal multivariada e agora eu preciso fazer inferência. Preciso estimar esses parâmetros. Eu preciso estimar os betas, que estão entrando aqui, efeitos fixos dessas covariáveis. Por exemplo, se eu não tenho 2,5, posso modelar como função de temperatura. Mesmo como função de latitude e longitude, preciso estimar sigma 2, os parâmetros que vão na função de correlação e o tal 2 aqui do erro de medida. Como eu sou bayesiana, desde pequenininha, graças a bom, eu assumo que eu posso descrever a minha incerteza a priori. Antes de observar os dados, eu posso descrever a minha incerteza sobre esse conjunto, sobre esse vetor paramétrico. Então eu preciso especificar uma a priori para θ. O que acontece na prática é que a gente assume independência. Então, eu, de fato, tenho diferentes distribuições a priori. Eu tenho uma a priori para beta. Como o beta é um efeito fixo, ele está variando na reta, é usual a gente atribuir uma distribuição normal, com uma média zero. Eu falo, olha, a priori, eu acho que não tem associação nenhuma, mas com uma variância grande, de modo que os dados vão direcionar o procedimento de inferência. Para sigma 2 e tal 2, é usual a gente usar a priori gamas invertidas, com médias e variâncias fixas, eu já vou falar sobre isso. E φ estrela, que em geral é o parâmetro de decaimento da correlação espacial. Como eu falei, tem que lembrar que a gente só tem informação da correlação até o mínimo das distâncias observadas. O que é feito na prática é dizer que a correlação é aproximadamente 0,05 em metade da distância observada. E aí você associa, com isso você pode associar uma média a priori para φ e especifica uma variância. Essa a priori não pode ser muito vaga, tá? Por quê? A priori para beta pode sim, pode ser sim vaga. A priori para tal 2, se você não tem efeito pepita, Zhang, em 2004, que é esse artigo no JASA, mostrou que você não consegue identificar sigma 2 e φ se você tem uma função de correlação máter. Você só consegue identificar o produto. Então você precisa de uma informação a priori informativa para esses parâmetros, para pelo menos um deles. Tá? O que eu faço na prática em geral é ter uma ideia da variabilidade que tem nos dados, e eu falo que sigma 2 e tal 2 estão exatamente com a mesma média, eles têm exatamente a mesma a priori, e eu vou deixar que os dados digam quem está explicando mais a fonte de variabilidade, se é a estrutura espacial ou se é o erro de medida. Quando o tal 2 está presente, então, φ e pelo menos sigma 2 ao tal 2 requerem priores informativas. Então, esses dois itens, esses dois bullets aqui, eles estão apontando para vocês, olha, cuidado na hora de especificar a priori para esses parâmetros, tá? Não seja muito vago, porque a posteriori pode ser perto de si própria, de ter problemas de identificabilidade. Se você usa uma função de covariância máter, muitos bayesianos gostam de usar a priori dessa forma aqui, que tem uma a priori para φ dividida por uma a priori imprópria para sigma 2 elevado à potência alfa. Se você fixar alfa menor que 2, a posteriori vai ser imprópria. E isso pode ser visualizado, porque durante muitos anos a literatura gostava de usar priores gama invertida epsilon. Gama invertida, não sei se vocês conhecem a descrição gama invertida, ela, como o nome diz, é a inversa da gama. Ela a vantagem de usar a gama invertida é que se você tem só sigma 2 e tem a verossimilhança normal, a condicional completa vai ser gama invertida se você usa a priori gama invertida. E aí fica fácil de fazer o MCNC. Aí as pessoas usavam essa priori epsilon, tá epsilon tendendo para zero, e tem um artigo interessante do Andrew Gelman,
que aponta que a inferência pode ser insensível se você escolhe ponto 1 versus ponto 0,1, ponto 0,1. A posteriori pode ter diferença, então a gente tem que ter cuidado. De novo, pense nessas priores. Essa é a mensagem principal desse slide. O que eu quero mostrar é o núcleo da posteriori resultante, está aí nesse slide. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, né, o objeto, quando eu penso, né, no problema, eu quero logo pensar que distribuição está gerando para montar a verossimilhança. Como eu tenho um processo gaussiano, a minha função de verossimilhança vem de uma normal multivariada. E aqui a priori para θ eu assumo independência entre beta, sigma 2 e φ, eu estou assumindo uma priori, uma função de correlação exponencial, isso tudo aqui é a priori. Esse é o núcleo da posteriori, porque o teorema de Bayes, eu estou assumindo que vocês já sabem, ele diz que a distribuição posteriori é proporcional ao produto da verossimilhança, F, pela priori θ. Qual é o problema do processo gaussiano? Eu comentei no início que rapidamente esse problema se torna alto de dimensão muito alta. Por quê? Eu preciso calcular o inverso da matriz de covariância, o determinante da matriz de covariância. Se eu tenho 10.000 localizações, isso significa que a cada iteração do MCMC eu tenho que calcular o determinante e a inversa dessa matriz 10.000 por 10.000. Isso custa muito caro, pessoalmente. Então tem pessoas agora, já há uns 15 anos, fazendo pesquisa em como aproximar o processo gaussiano de modo que você evite esse cálculo custoso aqui. Tá? Isso foi o que eu falei na palestra lá no encontro, no Tabus. E, em geral, a gente usa MCMC, então isso significa que a gente vai aproximar essa posteriori, não tem forma analítica fechada, a gente vai aproximar essa posteriori por amostragem. Apesar de a gente não conhecer a posteriori, a gente pode construir um algoritmo de MCMC que leva a amostras válidas dessa distribuição alva, que é a posteriori. E aí o Wienerberg vai mostrar para vocês como rodar isso num software chamado SAM. Antes de falar isso, aqui quando eu mostrei essa verossimilhança, eu estou integrando o Z fora. Né? Lembra que o modelo está definido com Z, mas eu posso marginalizar, eu elimino o Z do problema, integrando fora, não elimino de qualquer jeito, integrando fora, e aí eu chego a essa estrutura de covariância. Mas, em geral, a gente quer olhar para o processo espacial, porque esse processo espacial ele é como um resíduo do que deveria estar no modelo, mas não está. Ou porque eu não sabia que deveria estar no modelo, ou porque eu não tive dinheiro para medir. Por exemplo, eu sei que uma covariável é importante, deveria estar presente na média do processo, mas eu não tenho dinheiro para medir, então eu boto essa quantidade latente para substituir e capturar essa estrutura. Tem como recuperá-lo? Tem como recuperá-lo. Uma vez que eu tenho uma amostra da posteriori dos parâmetros, eu posso gerar uma amostra do Z por amostragem composta. É isso que esse slide está falando. Mas o que eu quero mesmo é fazer previsão. Né? Desde o início eu falei para vocês, eu quero fazer previsão. Como é que eu faço previsão? Um dos motivos principais de eu ser bayesiano é justamente essa funçãozinha aí, que está aí, P de Y dado, YX e XZ. Notem que no condicionante aqui não tem nenhum parâmetro, não tem nenhuma letra grega. As letras gregas foram todas eliminadas. E não foram eliminadas botando chapéu nelas, assumindo que esses beta-chapéu, teta-chapéu são os valores verdadeiros, como eles são estimados. Eles estão sendo eliminados de uma forma super coerente, ponderados pelo peso dele na distribuição posterior. Então, eu estou usando a teoria da probabilidade para eliminar esses parâmetros e levar em conta a incerteza na estimativa. Por isso eu volto ao que eu estava falando no início, né? Para o estatístico é muito importante a gente descrever a incerteza. E quando eu estou seguindo a inferência bayesiana, eu naturalmente estou levando em conta a incerteza da estimativa quando eu estou fazendo previsão para pontos não medidos. Mas na prática, o que acontece? Na prática eu tenho um vetor, y representa os valores observados, y1 contém os valores do processo em pontos não observados. Então eu posso sobrepor uma grade sobre a região, tá? E onde os pontos da grade se encontram, eu formo o vetor y1. Ah, mas é um processo gaussiano. Então, conjuntamente, y1 e y seguem uma distribuição normal multivariada. Mas o que eu quero mesmo, o que eu preciso mesmo, é da distribuição de y1 dado y e os parâmetros. Isso sai do famoso resultado da partição da normal multivariada. É outra normal, com esse vetor de médias e essa estrutura de covariância. Se eu tenho uma amostra da posteriori desses parâmetros, eu posso aproximar a distribuição preditiva, aqui a aproximação da distribuição preditiva por Monte Carlo, mas eu também posso sortear dessa distribuição, eu posso gerar valores dessa distribuição por
por amostragem composicional, em que eu gero, para cada valor amostrado lá do MCMC, eu gero dessa distribuição e aí eu tenho uma amostra dessa preditiva. Tá? Então, deu para entender o procedimento de inferência, ou ficou muito rápido, e principalmente eu acho um resultado que é muito importante, que a hipótese de processo gaussiano joga um papel muito importante, vem aqui. Porque como o processo gaussiano diz que é uma função que para quaisquer pontos da região ela tem uma normal, vale para os medidos e não medidos. Então eu tiro a previsão da partição da normal multivariável. E o ponto é ter uma amostra. Se eu tenho uma amostra da posteriori dos parâmetros, naturalmente eu consigo gerar uma amostra dessa função, a gente chama de função preditiva. Tá? Certo, professor? Marginal. A marginal de hoje mesmo, né? Então, e aí o que foi planejado é que agora são 3h30, a gente tem, segundo o plano, a gente tem ainda 1 hora, e o que foi planejado é que agora o Lindenberg vai mostrar para vocês, porque o grande ponto é que quando eu era aluna de doutorado, né, durante muitos anos, eu programava isso tudo. Né? Como é que eu faço o MCMC? O MCMC ele é construído, eu não sei quão familiar vocês estão com o MCMC, mas eu preciso agora calcular o que é conhecido como as distribuições condicionais completas dos parâmetros, ou seja, a distribuição de cada parâmetro dado todos os outros e os dados. Faço esses cálculos e depois eu programo, faço algoritmos para sortear. O bacana é que um grupo de pesquisadores na Inglaterra, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, eles elaboraram um software que é chamado BUGS, Bayesian Inference Using Deep Sampling, em que eles falaram, não, a gente quer que esses métodos sejam amplamente utilizados por diferentes áreas da ciência. Então a gente precisa fazer isso mais acessível. Eu quero escrever o programa como se fosse um modelo estatístico, ou seja, eu quero escrever como se fosse... Eu quero escrever como se fosse esse modelo, essa regressão. Será que tem um jeito? E aí o programa vai saber quais são as condicionais completas e vai rodar o MCMC. Assim começou, lá nos anos 90. O BUGS hoje não é muito utilizado porque ele não é mais atualizado, mas vieram outros softwares e Lindenberg vai falar sobre 2, né, Lindenberg? Que têm sido os mais usados, os mais flexíveis, porque eles rodam em C++, eles têm a interface no R, mas no fundo eles estão rodando em C++, e são muito potentes, eu diria, porque você pode implementar uma gama enorme de modelos. Ele vai apresentar em particular para esses processos gaussianos.